Olá, sejam bem-vindos à oficina Criando Mundos e Personagens para Sua História. Eu sou Tébata, sou designer, ilustradora e quadrinista e espero passar parte do meu processo de criação para vocês. São conceitos básicos, mas que vai permitir vocês a trabalharem a imaginação. Então, vem comigo? Explicando rapidamente como vai ocorrer a nossa oficina, eu vou passar alguns conteúdos teóricos aqui nesses vídeos e vocês vão estar fazendo alguns exercícios. Esses exercícios eu também vou estar fazendo, ok? Então são exercícios práticos, outros parte da teoria, mas todos eles vão estar ajudando você a praticar um pouco do meu método. Então, vamos começar? Eu espero que vocês estejam tão animados quanto eu. Falando sobre história, desde quando o ser humano ainda não escrevia, ele já contava histórias. É uma necessidade que vai além da diversão. Também faz parte da necessidade de se comunicar, de passar conhecimento. Ainda no tempo das cavernas, os homens, através de pinturas rupestres, faziam algum tipo de narrativa. A verdade é que nunca vamos saber o que realmente era relatado, se eles estavam criando uma história ou narrando um acontecimento passado. A gente sabe é que eles queriam se comunicar e a mensagem está lá, até os dias de hoje. Essa necessidade de contar histórias ocorre de várias formas. A gente quer transmitir eventos, seja através de palavras, sons ou imagens. O importante é que em todas as culturas o conhecimento e o entendimento começaram através de histórias. E é isso que a gente vai criar aqui. Porque para criar uma história fictícia, é sempre importante que a gente crie o mundo dela primeiro. Aonde ela vai passar? Então vamos começar? Basicamente, a gente pode separar os tipos de história em duas: as de ficção e as de não ficção. As histórias de não ficção são aquelas histórias que retratam acontecimentos e fatos reais, que ali ocorreram de alguma forma, em determinado tempo da história. Não necessariamente é um fato histórico daqueles que estão no livro de história, mas aconteceu com alguém. Já as histórias de ficção são histórias que nascem da cabeça do seu autor. São frutos da imaginação. Podem até ter tido um fato real que as inspire, mas tirando aquele fato, todos os demais elementos são imaginários. Diálogos, cenas, locais, tudo isso. É esse tipo de história que vamos trabalhar nessa oficina. Vamos trabalhar com a nossa história de ficção. Vamos criar o nosso mundo e personagens. Agora vamos criar nosso próprio mundo? A gente já entendeu o que é o tipo de narrativa, o que é uma narrativa e que vamos trabalhar uma narrativa de ficção. Sendo assim, é imprescindível que a gente defina o mundo que vamos trabalhar. Primeiro, vamos ter que definir qual é o elemento fundamental da nossa história. O que não pode faltar no meu mundo? Qual elemento é o ponto de partida para a história que eu estou criando? Veja, como eu falei antes, eu vou estar nessa oficina também criando a minha história, também o meu mundo e personagens, e pensando o que não pode faltar de elemento fundamental na minha história. E isso eu defini que vão ser animais falantes. Veja que a partir daqui eu vou começar a fazer mais perguntas sobre o que estamos criando. A gente vai começar a definir em detalhes, mas sempre do mais amplo para o mais específico, ok? Veja, agora que a gente sabe que a gente vai precisar especificar as nossas perguntas, vamos começar com uma básica. Em que tempo esse mundo que a gente vai criar está? Ele está no passado, no presente ou no futuro? Veja que isso abre um outro leque de possibilidades. Porque se a gente está trabalhando no passado, em que tempo do passado? Idade das Pedras? Idade Média? Brasil colonial? É uma coisa para pensar. O presente seria o nosso cotidiano, né? A tecnologia, vestuário, essas coisas que a gente está no nosso dia a dia. Já no futuro, a gente pode pensar em carros voadores, robôs que a gente não vê por aí. Então, temos um novo leque de possibilidades. A minha história, eu estou pensando em trabalhar ela no passado, mas mais para frente a gente vai pensar nos detalhes disso. Então, para especificar um pouco mais, a gente vai precisar definir uma coisa muito importante, que é o plot. E o que é um plot? O plot é um enredo.
é a base da sua ideia em uma frase. E a gente vai construir o nosso durante a oficina. Hoje vamos ter um plot básico. E com o tempo, com as demais aulas, a gente vai expandir esse plot, definir ele ou até modificar. Não é um problema, tá ok? Para facilitar a compreensão de vocês, eu vou dar dois exemplos, dois plots. Um vai ser o plot de Alice no País das Maravilhas e o outro, o plot que eu estou pensando para a minha história. Então, o plot de Alice no País das Maravilhas é: garota curiosa segue um coelho branco e acaba caindo dentro da sua toca, descobrindo um reino mágico e inesperado. Veja, eu não estou definindo exatamente qual é essa garota ainda, não estou definindo muitas coisas sobre o mundo. Isso é só minha ideia base, aquela lá de trás. Agora vamos ao meu. Até o momento, eu tenho que dois animais mágicos vão descobrir o caminho para o ingrediente mais importante de uma poção. Veja que antes eu tinha comentado com vocês que eu ia fazer uma história com animais falantes. Mas não são apenas animais falantes, são animais mágicos. Entenderam? Agora a gente vai começar a botar alguns detalhes nessa história. Agora pensa em qual vai ser o seu plot. Veja que agora, para vocês pensarem sobre o plot de vocês, essa última informação que eu acrescentei no meu, ela disse muito sobre o meu projeto. Disse muito sobre o meu mundo. Ele quer dizer que é um mundo de fantasia, é um mundo que existe magia. Então, usem isso para também aprimorar mais a questão do mundo de vocês. Agora chegou a hora de trabalhar o painel visual. Mas aí você me pergunta, Tabata, o que é um painel visual e qual a importância dele? Bem, o painel visual é um painel de referências visuais e de ideias. Com ele, você vai poder traduzir visualmente os elementos e a personalidade do objeto que ele está criando. No caso, o nosso mundo. Ele pode ser visual ou escrito. Quando eu falo escrito, ele pode ter palavras jogadas soltas nele. Palavras que possam expressar o que você quer dele. Por exemplo, paz, amor, essas coisas. Tá? A verdade é que todo ser humano ele é muito visual. Afinal, até a palavra também é imagem. Então, ele vai facilitar muito você a criar o seu projeto. E como podemos montar o nosso painel visual? Para ir montando esse painel, a gente vai começar a responder mais perguntas. Sim, aqui a gente vai trabalhar com perguntas. Lembram quando eu falei sobre o tempo que o mundo estaria? A gente ia precisar especificar. E no caso da minha história, eu vou precisar especificar em que momento do passado a minha história está. E que tipo de magia eu vou usar. No caso, vai ser magia elemental, magia de fadas. Isso eu vou precisar responder. Mas às vezes a gente não tem os nomes exatos para aquilo. Então a gente vai responder isso até visualmente. Mais uma vez, eu vou trazer dois exemplos. O exemplo de Alice e o exemplo da minha história. No caso do exemplo de Alice e do meu, eu vou estar construindo isso aos poucos. Então, talvez, ao primeiro momento, você não vai ver aquelas imagens clássicas do livro de Alice, mas você vai reconhecer alguns elementos daquele mundo ali. Então, vamos vê-los? Esse seria o painel de Alice. A gente já tem um elemento do coelho bem especificado no plot. A gente tem o elemento de que ela cairia no mundo mágico. Que elementos poderiam ter nesse mundo? E aí estão alguns exemplos. Ainda não é aquele clássico, a gente não vai ver todos aqueles elementos que a gente está acostumado a ver para Alice no País das Maravilhas. Isso é um esboço inicial. Então, vamos ver o outro. Esse é o painel que eu pensei para a minha história. Então, teríamos uma floresta mágica, bem densa, com lagos. Não seria uma floresta escura. Porém, as casas que teriam por volta dessa floresta, seja a casa dos animais ou a casa de outros seres que possam conviver ali com eles, seriam casinhas de madeira meio tortinhas, meio engraçadinhas. E agora eu começo a entrar com elementos de magia. Eu estou pensando numa magia que
que ela use poções, ela usa o livro de magias, o famoso Grimório, caldeirões, chapéus de bruxa. Temos imagens também de como poderia ser o interior dessa casa, uma casa mais rústica, e o tipo de fofura que a gente espera dos animais. Agora, como vocês vão montar o painel visual? Vocês podem usar um programa de imagem qualquer e ir colocando as imagens que te interessam em um mesmo arquivo. Podem colocar também uma pasta no Pinterest da sua história e coletar as imagens ali. O importante é que você possa ver as imagens juntas. Eu estou colocando no chat o link da minha pasta que eu estou montando para esse projeto. E aí vocês podem ver também, além desse painel que eu montei num programa gráfico, podem ver um exemplo no Pinterest, tá certo? E como eu comentei, vamos ter exercícios para vocês fazerem. Então, vamos dar uma olhada em quais vão ser? Vocês vão responder as perguntas que foram feitas durante essa aula. O que é fundamental para a sua história? Qual é o plot da sua história? O tempo que ela vai passar e que tipo de mundo você vai criar. E claro, vocês vão montar o painel visual de vocês. Vocês podem usar programas gráficos, o próprio Paintbrush, o Photoshop ou o Pinterest. O que vocês tiverem de condições de montar, ok? Não tenham medo de usar referências. Afinal de contas, se você, por exemplo, for usar uma imagem que seja de Harry Potter, isso não quer dizer que sua história vai ser igual de Harry Potter. Ela só está te dando um caminho visual para aquilo, ok? Então, até amanhã e espero que vocês tenham gostado da aula.